A roubalheira no INSS tem o mesmo DNA, a mesma origem, a mesma motivação, as mesmas razões do mensalão e do petrolão. Esse é o meu objetivo, de ajudar a mostrar para uma parte do Brasil como isso é o método de aqueles que, defendendo uma ideologia, não medem as consequências para chegar ao poder e nele se manter. Por isso eu peço à assessoria que coloque o primeiro vídeo. O presidente do PTB, alvo de denúncias de corrupção, partiu para o ataque. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo e que o que ele chamou de mensalão só acabou depois que a denúncia chegou ao presidente Lula. Que revelou a existência de um esquema de pagamento de propina a deputados em troca de apoio. Chamou de mensalão. O ex-presidente do PTB, José Carlos Martinez, foi quem primeiro falou desse esquema, segundo o deputado Roberto Jefferson. A frase de Martinez teria sido a seguinte: o Delúbio, tesoureiro do PT, está fazendo um esquema de mesada, um mensalão, para que deputados da base apoiem o governo no Congresso. O que era o mensalão? Uma tentativa de dar uma mesada a vários parlamentares com o objetivo de se perpetuar no poder, de fazer a implantação do seu plano de governo, da sua ideologia. Aí depois disso, vamos para o petrolão. Por favor, o segundo vídeo. Nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele, para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Como fica claro nesse vídeo, não era só recurso para a manutenção no poder, mas recurso para após o governo, quer dizer, era a perpetuação do projeto político. Agora vamos ao vídeo 3, que aí entra no atual esquema de corrupção A Polícia Federal do INSS. uma nova etapa da operação que apura fraudes no INSS. 66 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O sindicato do irmão do presidente Lula também foi alvo de buscas. Os agentes estiveram na sede do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, em São Paulo. O vice-presidente da entidade é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula, que não é investigado. Senhor presidente, fica claro como os três esquemas têm a mesma motivação: ficar no poder e se perpetuar nele. Agora vamos repassar quem é que lutou contra a instalação dessa CPMI. Poder 360 graus. Nenhum congressista do PT foi a favor de abrir CPI do INSS. O segundo slide. PT no Senado decide não assinar a CPMI do INSS até nova ordem do governo. Agora vamos à tentativa de controlar a CPMI, porque primeiro foi a tentativa de que ela não fosse instalada. Como ela foi instalada, aí veio a tentativa de controlar a CPMI, indicando o presidente e o relator, que não é, evidentemente, os dois colegas que hoje preside e relata essa comissão. O governo quer controlar a CPMI, CNN, do INSS e aposta em Omar Aziz na presidência, aquele mesmo da Covid, como mencionou o membro do atual governo. Segundo slide, por favor. A articulação do governo falhou e subestimamos a oposição, diz líder do PT sobre a eleição da CPI do INSS. Agora, senhor presidente, para ficar claro mais ainda, vamos lá, aqueles que tentaram blindar Lula a qualquer custo. Após derrota para a oposição, o governo reúne base para tentar blindar Lula na CPMI do INSS. INSS, o antídoto, metrópole, o antídoto do governo para blindar o irmão de Lula na CPI. INSS, Metrópolis também. Sindicato liderado por irmão de Lula pagou 8,2 milhões a parentes de dirigentes. Sindicato ligado ao irmão de Lula movimentou 1,2 bilhões em 6 anos, diz COAF. CPMI, Revista Oeste. Base de Lula barra convocação de ex-assessor do Careca do INSS. A motivação daquilo que se conheceu como mensalão, aquilo que foi conhecido como petrolão, é a mesma motivação que está por trás desse assalto aos aposentados do INSS. E, senhor presidente, com todo respeito, nós não estamos diante de um homem de Estado, embora seja concursado. Nós estamos diante de um homem de partido, um homem de governo. E, por várias vezes, está dito isso. Como, por exemplo, abre aspas, nosso governo fez, o de vocês não fez. É um homem de partido, é um homem de governo. Abre aspas, ninguém nunca liga para eles, os aposentados. Eu fico pensando, senhor presidente, se o presidente Bolsonaro, que sabidamente, ao longo de 4 anos, lutou para segurar a pressão, porque quando se acabou com o imposto sindical obrigatório, muitas dessas entidades que mamavam desse imposto sindical obrigatório migraram para o esquema onde quase exclusivamente estava só a CONTAG. E isso fez uma panela de pressão ferver ao longo de 4 anos. Mas os indicadores provam que aquele governo, o do presidente Bolsonaro, segurou a panela de pressão. Quando a tampa saiu, explodiu. Primeiro ano, 1,5 bilhão, o dobro.
Segundo ano, 3 bilhões e 300 milhões de reais. E aí eu acho interessante ouvir aqui, frase, abre aspas, nunca ninguém ligou para eles. Essa turma ligou. As entidades ligadas ao PT, como CONTAG, as entidades ligadas ao Paulinho da Força Sindical, essas ligaram? A entidade ligada ao irmão do Lula? Claro que não. É inequívoco que o esquema explodiu. Como eu disse, imposto sindical obrigatório acaba, essas entidades voltam e se somam aonde estava apenas uma. E para terminar, senhor presidente, me assusta, porque eu vejo homens de partido, disciplinados, orientados, e que não temem. E sabe por que não temem, senhor presidente? Porque se esse esquema tivesse sido criado por pessoas que não pertencessem a uma ideologia, hoje eles estariam com muito medo. Mas eles pertencem a uma ideologia, eles pertencem a uma filosofia em que tudo, para chegar ao poder e ficar no poder, vale a pena. E se sentem protegidos, afinal de contas, o maior deles todos, que foi processado e condenado em 3 instâncias por 10 juízes, é o presidente do Brasil. E aquele que segurou a corrupção, inclusive nas estatais, hoje está preso. Esse esquema, ele tem o mesmo DNA do Petrolão, do Mensalão, que é o DNA da esquerda. Muito obrigado.